Matheus Passarelli Simões Vieira nasceu no ano de 1997 em Rio Bonito, um município com 60 mil habitantes na região metropolitana do Rio de Janeiro. Desde pequeno ele sentia que era diferente das pessoas ao seu redor. Sua cidade natal não oferecia muitas oportunidades, então, aos 18 anos, ele se mudou para a cidade do Rio, onde foi a primeira pessoa da família a ingressar numa universidade pública. Matheus era um artista, por isso escolheu o curso de Artes Visuais na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. E a convivência acadêmica, a interação com um ambiente livre de preconceitos e o apoio de novos amigos fez com que ele reforçasse aquilo que já existia nele. Matheus não se reconhecia num corpo masculino. No entanto, ele conhecia outros adjetivos a seu respeito. Era negro, pobre, periférico e agora, depois desse mergulho interior, descobriu também que era não binário, ou seja, não se identificava com nenhum dos dois gêneros. E é claro que defender essa posição num país altamente preconceituoso é algo arriscado por si só. Há alguns anos, o Brasil ocupa um triste lugar nas estatísticas oficiais. E Matheus ocupava não só uma, mas 2 posições no ranking de mortes. Era negro e LGBT. Mas ele era corajoso também e resolveu transformar sua pulsão artística em luta. Matheus era um artista completo. Pintava, escrevia, tatuava, dialogava com a moda e era figura conhecida nos coletivos que participava. E a partir desse ponto da história, vou chamá-la pelo nome pelo qual passou a se identificar: Matheusa. Os amigos a descrevem como uma pessoa carinhosa, afetuosa, divertida e positiva. Em uma reportagem da época, uma amiga diz sobre ela: a Teuzinha era um ser humano incrível, muito bondosa. Era de todos nós a mais centrada, a mais sensata, a mais sábia. Ela era extremamente estudiosa, dedicada à academia. Matheus era ativista LGBTQIA+, e muito interessado em questões de raça e gênero. Também era apaixonada pelo mundo artístico e das passarelas, tendo desfilado para o estilista Fernando Cozendey, que considerou a experiência transformadora. Matheus acreditava na arte como uma ferramenta de mudança social e levava a vida como se estivesse em uma eterna performance. Ela era uma artista incrível, mas mesmo as pessoas mais incríveis estão sujeitas aos problemas comuns do dia a dia, e com ela não foi diferente. Como eu disse antes, Matheusa vinha de família pobre. Estar numa universidade pública foi uma espécie de sonho realizado, mas estudar num país onde apenas uma minoria tem acesso ao nível superior envolve uma estrutura necessária, e ela não tinha essa estrutura. Pouco antes de tudo acontecer, ela deu uma entrevista ao G1 falando sobre os problemas que enfrentava. Eu sempre quis fazer uma universidade pública. Desde criança eu entendia que eu podia fazer uma universidade pública e aí foi um objetivo assim, que eu tomei para mim de estudar. Então eu fiz isso, consegui estudar o suficiente para poder ingressar na universidade. Me apaixonei pelo meu curso, pelas pessoas que faziam a universidade comigo. E aí eu não larguei, tive a oportunidade de fazer comunicação em outra universidade pública, pelo Enem, que eu não tinha conseguido nada, mas dentro daquelas várias chamadas, né, eu consegui comunicação, mas aí eu já estava aqui na UERJ amando tudo e fazendo vários trabalhos. Aí eu não larguei, estou para a UERJ, sou da UERJ. Eu recebo a bolsa da universidade, deveria receber todo mês, só que há muito tempo ela já não é regular, o pagamento acontece com atrasos e às vezes não acontece, então eu já não sei mais qual é o mês que eu estou recebendo, eu só sei que quando cai, eu falo, ufa. Porque como que a gente vai pensar uma universidade se os alunos não estão recebendo um dinheiro que faz com que eles estejam dentro delas, né? Como pensar a universidade se o professor não está recebendo salário? Os técnicos vão trabalhar como, sabe? Como que a gente vai funcionar? Então eu acho que o dinheiro que a gente não está recebendo compromete tudo. Além disso, ela fez um post numa rede social pedindo ajuda. Basicamente, Matheus enfrentava graves questões de ordem financeira. Não sendo uma pessoa com a aparência que a sociedade considera adequada,
as portas de muitos trabalhos convencionais se fechavam para ela. De uma certa forma, ela estava restrita ao círculo fechado da moda e da arte, só que nem sempre conseguia um projeto remunerado. Além da bolsa de R$ 500 que recebia irregularmente da faculdade, ela também fazia projetos como tatuadora. E no dia 28 de abril de 2018, ela conseguiu um trabalho para tatuar a aniversariante de uma festa. Foi uma conquista muito importante, pois essa tatuagem renderia uma graninha que ela precisava para ter onde morar no mês seguinte. Na noite do crime, Matheusa chegou na festa para fazer a tatuagem na amiga. Essa moça comemorava aniversário na rua Cruz e Souza, no Encantado, zona norte do Rio. Essa é uma região cercada por favelas. Para quem não conhece a dinâmica do Rio de Janeiro, é quase regra que as comunidades carentes sejam dominadas pelo narcotráfico e também se dividam em facções. Entrar em uma dessas regiões por acidente pode ser equivalente a decretar a própria sentença de morte. Não é incomum que pessoas inocentes percam a vida apenas por estar no lugar errado e na hora errada. Na noite em questão, Matheusa chegou na festa disposta a fazer a sua arte. Afinal de contas, ela tinha ido lá para isso. O problema é que, por razões desconhecidas, a moça desistiu de ser tatuada. A partir daí, nós só sabemos o que aconteceu pelos depoimentos de quem acompanhou os fatos em tempo real. Segundo as testemunhas, Matheusa ficou muito decepcionada com a recusa do aniversariante e passou a demonstrar intenso descontrole emocional. Uma das moradoras do local disse que uma das convidadas deu a Matheusa uma garrafa d'água que continha uma substância ilícita. A testemunha não soube dizer se Matheusa sabia que a garrafa tinha alguma coisa além d'água, mas a delegada Ellen Souto, que conduziu o caso à época, a irmã e outros amigos disseram que ela não sabia. Ou seja, seu cérebro recebeu uma descarga química de grandes proporções sem que ela sequer tivesse tido tempo de se preparar, pois foi drogada involuntariamente. E quando foi levada pela aniversariante à porta de casa para ir embora, já de madrugada, Matheusa estava balbuciando frases desconexas. Ela pisou na calçada, abraçou a amiga e saiu correndo pela rua, deixando a bolsa e o celular para trás. Segundo a investigação, ela estava em surto psicótico. Esse quadrinho nos ajuda a entender o que aconteceu com ela naquela noite. Seja pelo gatilho de ter tido sua expectativa quebrada quando precisava tanto de dinheiro, seja pela substância que ingeriu, o fato é que ela perdeu o contato com a realidade, arrancou as roupas e, totalmente nua, correu quase 2 quilômetros até chegar ao Clube da Várzea, próximo ao acesso do Morro do 18, um lugar com bandidos fortemente armados. Todo o trajeto foi refeito pela DDPA, que acompanhou as câmeras de segurança e ouviu os moradores que a viram chegar, desorientada. Era 3 horas da madrugada de domingo, dia 29 de abril de 2018. No dia seguinte, a notícia do desaparecimento de Matheusa correu rápido. Ela era uma figura conhecida no meio das artes visuais e muita gente gostava dela. A imprensa noticiou o fato e pessoas se mobilizaram nas redes sociais para encontrá-la. Amigos e famílias tentaram procurá-la no local do desaparecimento, mas ao serem orientados pela polícia sobre o risco que corriam, tiveram que confiar apenas na investigação conduzida pelos órgãos oficiais. A mãe e a irmã de Matheusa acompanharam tudo de Rio Bonito, cidade dos parentes delas. Em um registro na rede social, Gabi, a irmã, diz: "Infelizmente, as últimas informações que chegaram até nós e até a instituição pública que está desenvolvendo o processo de investigação demonstram diferentes faces da crueldade a qual estamos submetidos. Eu e minha irmã precisávamos estar em Rio Bonito, estar em companhia com nossas famílias e lidar com o sofrimento junto. Trouxemos todos os objetos do quarto da Matheusa para sua origem, a nossa terra natal, interior do Rio de Janeiro. Muitos registros das suas pesquisas de desenvolvimento da poética do corpo estranho, roupas compradas e compartilhadas, e principalmente seus objetos mágicos, suas plantas e livros. Era a confirmação que todos temiam. Na segunda-feira, 7 de maio, a família já sabia que Matheusa não voltaria mais para casa. No Morro do 18. E onde era essa localidade lá dentro que você estava bancando No Granja. na Granja, uma região conhecida como Granja. E o que aconteceu durante essa madrugada que você estava lá nessa data, no dia 29 de abril? Como é que foi essa dinâmica do caso do Matheus? Como é que foi isso? Mas ele estava andando na rua pelado. E apareceu lá, fui lá interrogar ele, não conseguia falar o nome.
não conseguia falar a direção daquele morava nem nada. Uhum. Pedi ajuda, foi me pedir ajuda, eu falei que ia arrumar ajuda para ele, só que ele não aguardou e reagiu tentando tirar o fuzil de mim. Botando a mão no meu pescoço, me empurrando e tentando tirar o fuzil. Peguei a pistola e dei tiro nele. Quantos disparos você Um tiro efetuou? de pistola e um tiro de fuzil. Tá, e aí ele morre naquele momento que você efetua o disparo? Não, ficou agonizando ali uma meia hora, depois teve que morrer. Tá, e como é que você fez pra no caso, ocultar ali ou retirar aquele corpo daquele momento? Fiquei amarrado pelo fio e sair puxando. Até chegar no galão, cortar e queimar. Manuel foi capturado cerca de um mês após o crime, num prédio onde trabalhava como porteiro após abandonar o tráfico. Ele disse à polícia que sentiu remorso por ter tirado a vida de Mateusa, embora os motivos pelos quais desistiu da atividade criminosa tenham sido outros. Além de Manuel, outros 2 traficantes respondiam pela morte: Genilson Madison Dias Pereira, o GG, que morreu posteriormente num confronto com a polícia, e Messias Gomes Teixeira. Segundo a investigação, eles ordenaram a ocultação do corpo. A morte de Mateus afetou diretamente todos os que a amavam. Além de perder uma pessoa tão autêntica, a própria brutalidade do crime gerou um impacto forte nas pessoas. Perdê-la de uma forma tão brutal e não poder enterrá-la, dar um mínimo de dignidade, foi algo extremamente triste e lamentável. Muitos artistas fizeram homenagens a Mateusa, como as cantoras Carol Conká, Linda Quebrada e Raquel Virgínia, vocalista do grupo As Bahias e a Cozinha Mineira. O Centro Acadêmico do Instituto de Artes da UERJ passou a se chamar Centro Acadêmico Mateus Passarelli. Em nota, disseram: Mateusa vem aparecendo em nossos sonhos. Sonhamos com suas roupas coloridas, suas calças largas, seu casaco de pelúcia rosa, suas saias e suas transparências. Façamos ela presente, o corpo estranho, em todos os lugares, espalhado pelos muros da universidade e pela cidade. Deus habita os ambientes mais curiosos, mais inexplorados, nossos corpos e nossas mentes, todas atravessadas pela sua energia, seu carisma, sua vida. Tanta vida.